Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre os testes viscoelásticos, né? Qual é o princípio deles, como é que a gente pode utilizá-lo na prática clínica. Quando a gente fala de teste viscoelástico, a gente está falando de avaliação da hemostasia. E para que eu vou fazer a avaliação da hemostasia do meu paciente? Eu posso fazer essa avaliação da hemostasia por uma indicação eletiva, ou seja, eu tenho tempo para investigar, então eu faço, na hora que eu estou investigando um paciente com distúrbio hemorrágico, eu faço uma avaliação pré-operatória, quando bem indicado. Existem indicações específicas, não precisa sair pedido coagulograma para todo mundo. Então, existem alguns guidelines que recomendam quais são os pacientes que têm benefício em fazer uma avaliação laboratorial. Infelizmente, a gente recebe muito paciente pedido da própria cirurgia do paciente, então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai fazer essa solicitação. E também, eu posso precisar avaliar a hemostasia porque o paciente tomou algum anticoagulante e eu preciso fazer o controle da dose da droga que o paciente está precisando. E tem aquelas situações emergenciais, que principalmente num paciente apresentando hemorragia grave e em pacientes submetidos a cirurgias com alta potência hemorrágica, com pacientes, cirurgias com SEC, né, circulação extracorpórea, cirurgias cardíacas, vascular, transplante hepático, são situações que aumentam muito o risco hemorrágico e eu posso precisar fazer a avaliação da hemostasia desse paciente nessa situação. Quando a gente fala de hemostasia, a gente tem que lembrar o que é o mais importante, é a avaliação clínica, tá? E, infelizmente, as pessoas esquecem isso. Então, uma história clínica bem coletada. Eu tenho que saber se esse paciente tem história pessoal de sangramento. Que sangramentos são esses? São sangramentos espontâneos? Sangra por onde? São ectrimose, sangramento cutâneo, epistaxe, sangramento transvaginal? Esse paciente sangra para músculos, tem sangramento articular? Então, tudo isso vai me guiar para onde eu vou fazer essa investigação. Esse paciente só tem sangramento quando submetido a procedimento cirúrgico ou quando tem trauma? Qual é a história familiar desse paciente, né? O paciente lá da família real, que tem história de hemofília B. Eu preciso saber a história do paciente. O mais importante em hemostasia é a avaliação clínica e o exame físico, obviamente. E aí, quando eu falo em investigar a hemostasia do ponto de vista laboratorial, hoje a gente tem duas opções: fazer os testes convencionais ou fazer os testes viscoelásticos. Todos eles têm suas vantagens, têm as suas desvantagens, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Falando especificamente dos testes convencionais, a gente pode tentar dividir de uma forma didática em testes que avaliam cada um desses pilares da hemostasia. Hemostasia primária, hemostasia secundária, os sistemas reguladores da coagulação e a atividade fibrinolítica. Quando eu falo em testes convencionais, a gente só vai conseguir avaliar na prática amplamente disponível hemostasia primária e hemostasia secundária. Os sistemas reguladores, geralmente a gente faz uma avaliação eletiva, mais pensando no evento trombótico. Então, eu investigo proteína C, proteína S, que são sistemas reguladores da coagulação, não quando eu estou pensando no paciente que sangra, mas no paciente que trombose. E dos testes convencionais, a gente não tem nenhum amplamente disponível para poder fazer a avaliação de atividade fibrinolítica. Tem um teste que eu, sinceramente, não conheço nenhum lugar que faça, que é o teste da lise e da hemoglobina. Nunca vi ninguém fazer e não é uma coisa que seja disponível e nem que te dê um resultado muito significativo para você tomar uma conduta na frente daquele paciente. E aí, quando a gente faz a avaliação da hemostasia primária, eu estou pensando em quê? Em plaqueta. Zero. A gente tem que lembrar quem são os componentes da primária. A plaqueta, o fator de Wolff-Lebran, o fibrinogênio, principalmente, né? Essa figurinha aqui é só esquematizando como é que acontece a ativação plaquetária. Então, eu tenho uma lesão aqui ao endotélio, a exposição do colágeno subendotélio, a minha plaquetinha que estava circulando lá na sua forma inativa, ela vai se ligar ao colágeno, seja através de ligação direta, né, pelas integrinas da superfície, seja por intermédio do fator de Wolff-Lebran. Isso vai gerar uma ativação da plaqueta, uma sinalização interna, uma mudança conformacional dessa plaqueta,
que vai liberar, né, através dessa mudança conformacional, ela vai liberar os agonistas presentes nos grânulos da plaqueta e vai ter, então, o processo da adesão e da agregação plaquetária. Então, pensando nessa fisiologia, quais são os exames que eu uso para avaliar a hemostasia primária? A contagem plaquetária, o tempo de sangramento, a dosagem tanto do antígeno quanto da atividade do fator de Vogler-Brand e a avaliação funcional dessa plaqueta, porque eu posso ter isso aqui tudo normal, mas essa plaqueta não funciona de forma adequada, ela não responde de forma adequada aos agonistas plaquetários. E aí eu faço a avaliação funcional através da agregação plaquetária e através da citometria de fluxo. Existem outros exames? Existem. Eu posso fazer, por exemplo, um sequenciamento genético para saber se eu tenho alguma alteração genética que combine com a disfunção plaquetária. Na prática, o que é mais amplamente utilizado é a agregação plaquetária e a citometria de fluxo, que aí vai pesquisar, né, as lipoproteínas na superfície das plaquetas, para saber se elas estão presentes ou ausentes ou em número diminuído, tá? Quando eu falo de hemostasia secundária, eu estou falando da formação da fibrina. Então, hemostasia primária, eu estou falando de formação do agregado plaquetário. Hemostasia secundária, eu estou falando de forma didática, né, em formação da fibrina. E para acontecer essa fibrina, o que é que precisa acontecer? Eu tenho aqui o fibroblasto, né, o meu subendotélio exposto, expressando fator tecidual. Esse fator tecidual, quando exposto na circulação, é capaz de ativar o fator 7, esse complexo 7 fator tecidual ativa o fator 10, ativa o fator 9 e ativa também alguma quantidade de trombina, certo? Isso daqui vai acontecer na superfície, inicialmente, né, na superfície do tecido lesado. Junto com isso, de forma concomitante, está tendo aquele processo da ativação plaquetária. E aí, com a formação do agregado plaquetário, essa superfície aqui, ela se amplia, né? E é através dessa amplificação do processo, né? Primeiro tem essa iniciação com o fator tecidual, as plaquetas vão ficando ativadas, vai gerando agregação plaquetária, eu vou ativando alguns fatores da coagulação, como 10, 9 e pequenas quantidades de trombina. E é através da formação dessa pequena quantidade de trombina que eu vou ter a amplificação do processo, certo? Porque a trombina ativa o fator 5, ela também é um agonista plaquetário, então ela ativa mais plaqueta, e a grande diferença está aqui, ela ativa o fator 8. Esse fator 8, junto com o 9, que já tinha sido ativado lá no comecinho, forma o complexo penase, que vai ser capaz de ativar o fator 10. E é o fator 10 ativado junto com o 5, que forma o complexo protrombinase. E daí eu consigo, então, ativar grandes quantidades de trombina. O meu objetivo, na hora que eu ativo a coagulação, é gerar trombina, porque a trombina vai quebrar o finalzinho de fibrina. Então, esse processo é o processo da hemostasia secundária. Obviamente que isso daqui é dividido de forma didática, mas acontece, como a gente está vendo aqui, a plaqueta envolvida acontece tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu falo em avaliação de teste convencional de hemostasia secundária, eu estou falando de fator de coagulação. Tempo de protrombina, que vai avaliar a via extrínseca, então eu vejo fator 7. Tempo de tromboplastina parcial ativada, que vai avaliar a via intrínseca. Aí, quais são os fatores da via intrínseca? Fator 8, fator 9, fator 11, fator 12. Se a gente olhar aqui, eu não falei em nenhum momento de 12 participando desse processo, né? Isso bate bem com a clínica. Paciente com deficiência de 12 não sangra, né? Porque o 12 é um fator de contato, ele é importante para a ativação da cascata da coagulação in vitro, mas em vivo ele não tem um papel significativo para a formação de fibrina, tá? Eu tenho o teste da mistura, que é basicamente misturar um plasma normal e passar de novo um TAP TTPA, para eu ver se esse TAP ou TTPA, ou os dois estiverem alargados, eu misturo com o normal, que tem quantidade de fator normal, corrigiu, então é deficiência de fator. E eu tenho a dosagem específica dos fatores de coagulação, que aí eu vou solicitar de acordo com a alteração clínica do meu paciente e com os testes globais que se mostraram alterados. Tem o tempo de trombina também, que é um pouco menos disponível, tá? E aí, então, a gente viu os testes convencionais, né? Qual é a grande vantagem deles? Disponibilidade. Então, um hospital que, né, tem um laboratório com estrutura mínima, ele vai conseguir fazer pelo menos TAP-TTPA e, em algumas situações, o teste da mistura, né?
O tempo de... Aí, quais são os problemas que a gente tem? Ele faz a avaliação isolada dos elementos da coagulação. Na hora que a gente coleta um tubo de citrato, né, que é aquele da tampinha azul, para fazer a avaliação da hemostasia, a primeira coisa que a gente faz é centrifugar. Por quê? Porque eu quero plasma pobre em plaqueta. Eu vou fazer o TAP-PTPA do PPP, plasma pobre em plaqueta. Então, eu faço uma avaliação isolada do plasma. Eu não faço uma avaliação do sangue total, né? Conto plaqueta. Eu conto plaqueta, exclusivamente plaqueta quantitativa. Eu não faço uma avaliação qualitativa daquela plaqueta. Eu não tenho um teste disponível que faça a avaliação da fibrinólise, que pode ser muito importante em alguns contextos, especialmente no contexto de trauma, né? O tempo de liberação desses exames. A gente tem, em laboratórios que conseguiram se organizar, eles conseguem entregar em torno de 45 minutos a 1 hora o resultado do TAP-PTPA. Então, a gente está com o paciente sangrando e eu só vou ter o primeiro resultado de coagulação daqui a 45, 60 minutos. Então, isso, quanto mais tempo o paciente sangrando, maior o risco desse paciente de morrer, né? E aí, então, a gente vai falar dos testes viscoelásticos. Quem são os testes viscoelásticos? A gente tem duas técnicas disponíveis no mercado, que é a tromboelastometria rotacional, que é esse equipamentozinho aqui, e a tromboelastografia TEG, que é esse outro equipamento. A tromboelastometria ela tem algumas vantagens comparada ao TEG. Uma, que eu consigo avaliar 4 ensaios ao mesmo tempo, enquanto no TEG são só 2. O TEG não tem nenhum ensaio que avalie especificamente o fibrinogênio. Então, a tromboelastometria ela consegue me fornecer mais informações e é geralmente o que é utilizado Brasil afora e em alguns lugares do mundo também. E aí, como é que funciona? Como é que funciona para a gente entender em linhas gerais, né? A tromboelastometria ela vai me dar um gráfico, que vai ser mais ou menos parecido com isso daqui, certo? Vai dar uma curva. O que é essa curva? Essa curva vai me mostrar qual é a capacidade que aquela amostra tem de formar trombina. Eu vou pegar o meu reagente, vou misturar com uma amostra de sangue total. Essa é uma grande diferença comparada aos testes convencionais, porque aqui eu estou avaliando tudo junto, não sempre essa amostra, pelo contrário, eu homogeneizo essa amostra. E aí, eu vou colocar essa amostrazinha numa cubeta, certo? Num copinho. E vou colocar junto um ativador da coagulação, que aí esse ativador vai depender de qual é o ensaio que eu estou fazendo. A gente vai ver depois quais são os ensaios disponíveis. O doutor Franco perguntou aqui que essa amostra é coletada em que tubo? É coletada no citrato, o mesmo é o tubinho da tampa azul, o mesmo que a gente faz os outros testes da coagulação. O que é que a gente precisa ter cuidado com a coleta? É que eu preciso, do mesmo jeito dos testes convencionais, eu preciso ter cuidado com a quantidade de amostra, né? Porque a proporção tem que ser 1:9, então eu não posso colocar, já o fabricante ele coloca lá a setinha, tem que ter sangue daqui até aqui. Então, você tem que ter cuidado, porque se eu colocar menos sangue, a amostra vai ficar anticoagulada e eu tenho uma curva hipocoagulada sem ser de verdade, né? Mas é o mesmo tubinho da tampa azul, o tubinho resolve. E aí eu vou ter aqui um copo, né? Um copinho. Coloco aqui a amostra do sangue total do paciente e coloco o meu ativador da coagulação. Vou encaixar isso aqui no equipamento. Deixa eu ver se a outra foto está melhor. Pronto. Está aqui meu cubinho, esse aqui é uma foto do equipamento da tromboelastometria. Coloco a amostra de sangue e encaixo aqui nesse pino, que é esse pino aqui. O que é que esse pino vai fazer? Ele vai começar a girar. Quanto mais fluida for a amostra, com maior facilidade esse pino vai se movimentando. Como eu joguei um ativador da coagulação, o que é que vai acontecer? Vai começar a ter formação de fibrina. E essa fibrina, ela vai funcionar como se fosse uma cola, né? É igual a gente colocar a maisena para fazer leite de menino, né? Ela vai começar a engrossar. É mais ou menos isso que vai acontecer. Isso aqui começa a engrossar. Por quê? Porque eu começo a formar fibrina, essas travas de fibrina, elas vão começar a conectar aqui o meu pino central com as paredes do tubo. E aí o sangue vai ficando mais grosso, mais viscoelástico. E eu vou medindo essa capacidade de formação de fibrina através da viscoelasticidade. Quanto mais viscoelástico tiver o meu sangue, ou seja, quanto mais fibrina eu formei, mais difícil o pino se movimenta. E é aí que a gente vai ter, então, a formação da curva.
né? Essa curva, a gente costuma dividir ela, eu vou tentar fazer assim bem prático, certo? Para vocês todos terem pelo menos uma noção da trombolastometria, né? Não vou entrar muito nos detalhes, porque às vezes a gente entra nos detalhes e o básico a gente não consegue entender. Então, se a gente for pensar aqui como é que eu interpreto, como é que eu avalio, eu posso dividir ela em 3 etapas, tá? A primeira etapa é o quê? Coloquei o sangue, coloquei o ativador, o pino está se mexendo. Esse pino está se mexendo livre, não forma gráfico nenhum. Então, é uma linha reta, quer dizer que eu não estou formando nada de fibrina, o pino está fluido. Para começar esse processo, o que é que eu preciso para começar a formar fibrina? Eu preciso formar trombina, então eu preciso de fator de coagulação, principalmente. Se eu tiver algum anticoagulante nessa amostra, esse anticoagulante interfere com quem? Com o fator de coagulação. Então, é aqui, nessa primeira etapa, que a gente chama de CT, né? Que é a primeira formação do coágulo. Nessa primeira etapa, eu estou vendo principalmente fator de coagulação e a presença de anticoagulantes. Preciso de fibrinogênio? Preciso, mas não vai ser aqui o principal, o mais sensível para ver fibrinogênio, tá? Se eu tiver uma deficiência muito grave de fibrinogênio, isso aqui aumenta, né? Mas eu preciso ter uma deficiência mais grave para poder justificar um aumento. Então, ele é muito mais sensível para a deficiência dos fatores de coagulação e para anticoagulantes. E aí eu comecei a formar fibrina, o pino começou a ficar difícil de mexer, aí começa, então, a abrir a minha curva. O sangue está ficando com maior viscoelasticidade. Essa é a segunda etapa que a gente avalia, que é a amplitude do coágulo, tá? Existe um dado, que é esse daqui, o MCF, que é a máxima firmeza do coágulo, que geralmente, se eu tiver um exame normal, em torno de 25, 30 minutos, eu fecho esse meu MCF, eu fecho a medida o coágulo, ele atinge a sua firmeza máxima, em torno de 25 a 30 minutos. Se um dos problemas dos testes convencionais da coagulação é que eles demoram para dar resultado, então, qual é a vantagem de eu ter um teste que só vai me dar alguma informação com 30 minutos? Então, foram feitos alguns estudos para tentar parametrizar qual a relação do MCF com a amplitude do coágulo com 5 minutos e com 10 minutos, que é o A5 e o A10. Então, a gente consegue, com 5 ou com 10 minutos, já fazer a avaliação aqui dessa amplitude. E essa amplitude, ela é formada pelo quê? Principalmente fibrinogênio em plaquetas e também fator 13. Só que a deficiência de 13 ela é bem rara, né? A forma congênita. A forma adquirida, na verdade, a gente não sabe direito, né? A gente precisa estudar para tentar entender qual é a incidência de deficiência adquirida de 13 por sangramento, por exemplo. Então, aqui nessa segunda etapa, avaliando a amplitude do coágulo, eu quero ver plaquete fibrinogênio. E a terceira etapa formei o coágulo, vi meu fator de coagulação, vi plaqueta, vi fibrinogênio. Esse coágulo é firme, ele se sustenta ou ele se dissolve com facilidade? Então, é nessa terceira etapa aqui que eu vou ver se o coágulo, no final de 60 minutos dessa corrida, se ele se mantém estável, ou se ele é lisado, se ele é destruído pelas enzimas proteolíticas. Então, eu avalio a fibrinólise nessa terceira etapa, certo? Deu para entender? Tranquilo? Seguimos em frente? A gente vai ver exemplos, fica mais fácil ainda de entender. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem alguns ensaios. Eu vou falar de trombelastometria, que é o que tem mais, que nos dá mais dados, e que é o exame que a gente tem disponível aqui pelo EMOS, tá? A trombelastometria, ela tem 5 ensaios possíveis, cortadinho ali. O Exten, o Fibten e o Apten, tá? O Exten e o Fibten, necessariamente eu passo para todo mundo, é como se fosse o TAP-PTTA, né? É o geral, é o global. Eu preciso passar Exten e Fibten. E o que é que o Exten e o Fibten vão me dizer? O Exten é como se fosse o globalzão, certo? Então, fazendo a avaliação daquele início da coagulação, para ficar fácil de lembrar, extrínseca, Exten, eu estou avaliando o comecinho do fator residual ativando o fator 7. E aí ele costuma me dar um gráfico parecido com esse daqui. E aí, o que é que ele me dá um monte de informação, mas o que é que eu preciso olhar?
Eu olho para o CT. Está faltando fator de coagulação ou não? Olha para o CT. E aí, plaquete fibrinogênio, tá ok? Olha a amplitude do coágulo, A5 a 10, vai depender do protocolo da substituição. E olha o MCF também, só que ele me demora um pouquinho para sair. Então, eu começo olhando logo A5 e A10. E olho para a lise, ml ou lise máxima. Qual é a lise desse coágulo? Então, eu vou olhar esses parâmetros aqui. Como eu falei, a amplitude, ela vai avaliar plaquete fibrinogênio. Aí vamos supor que eu tenho uma amplitude, que é o normal, é para ser do A10, 43, e ela está 20. Certo, ele avalia duas coisas, fibrinogênio e plaqueta. Está 20, está faltando o quê? Fibrinogênio ou plaqueta? Aí a gente vai para o FibTem. Como o nome diz, ele olha fibrinogênio. Ele tem citocalazina. A citocalazina, ela é um reagente, né? Ela é um importante inativador de plaqueta. Então, eu tiro aqui, é como se eu cortasse aqui desse meu Eckstein, tudo que fosse de plaqueta, sobra só fibrinogênio. Aí eu olho aqui, o fibrinogênio não é amplitude? Então, eu não olho aqui para o CT, nem olho aqui para o ml, eu vou olhar para a amplitude. O A10 dele, se tiver diminuído, falta fibrinogênio. Se tiver normal e no Eckstein está diminuído, então falta plaqueta. É isso. Aí a gente tem um dado que ele é informal, vamos dizer, que é o PLTem, que é a composição da plaqueta na minha amplitude. Que é o quê? É o A10 do Eckstein menos A10 do FibTem, né? A amplitude da plaqueta fibrinogênio, se eu tive fibrinogênio, é da plaqueta, certo? E aí, outro ensaio que conversa com o Eckstein, que eu sempre vou comparar com o Eckstein, é o APTEM. APTEM, o AP de aprotinina. Eu tenho aprotinina dentro do meu reagente. E o que é a protinina? É um antifibrinolítico, certo? Que não é mais usado clinicamente, é usado apenas para ensaios clínicos laboratoriais, né? E ela vai avaliar o quê? Esse APTEM, ele vai me dizer se, por exemplo, eu tenho um Eckstein que está afilando, né? Então, aquela última, aquela terceira fase, o meu coágulo está se dissolvendo. Esse coágulo está se dissolvendo por hiperfibrinólise, passa um APTEM. Corrigiu porque o antifibrinolítico inibiu a fibrinose. Então, quer dizer que eu tenho hiperfibrinose. Aí, se o APTEM só serve para ver lise, eu vou olhar o que dele? O CT? Não. O ADR? Não, vou olhar o ML. Então, olho para o APTEM só o ML. E comparo com o ML do Weston. Certo? Então, às vezes, o pessoal se aperreia, porque pega aquele gráfico lá com aqueles 5 ensaios, com 300 parâmetros, olha só o que tem que olhar, não precisa ficar olhando para as outras coisas que não vão te dar informação. Ah, quer dizer que isso nunca vai me dar informação? Não sei, né? Tem um monte de sabido, estudando, comparando os parâmetros, e vai que um dia eu olho aqui para o CT da PITEM e digo que tem deficiência de 13 para o CT da PITEM, não sei. Vai que um dia alguém pode ser até a gente, né, que diga isso um dia, mas hoje ele me serve para ver lise, então eu vou olhar lise, não vou ficar procurando coisa que não precisa. E os outros dois ensaios são o INTEM e o EPTEM. INTEM de via intrínseca, então eu estou avaliando a formação do coágulo pela via intrínseca, né? Ele tem ácido elástico como ativador. O INTEM, a gente usa, principalmente, se a gente fosse lembrar na clínica, que a gente avalia a heparina pelo TTPA. TTPA é via intrínseca, a mesma coisa aqui. Geralmente eu vou olhar o INTEM, o que me interessa do INTEM é o CT. Ah, por que, que as outras coisas não interessam tanto? Porque a gente não tem parametrização para esses dados do INTEM, porque o Eckstein ele é muito mais potente ativador da geração de trombina do que o INTEM, então eu consigo pegar os dados de formação de trombina muito melhor pelo Eckstein do que pelo INTEM. Então, o INTEM vai me ajudar muito para ver se eu tenho deficiência de fator da via intrínseca e para ver se eu tenho efeito de heparina. Então, eu vou olhar o quê? Estou falando de fator, estou falando de heparina. Fator e heparina mexe com quem? Com CT. Então, eu olho para o INTEM CT, até 240. E o EPTEM? O EPTEM, ele tem heparinase, por isso que é HEP. Heparinase, né, o nomezinho ASE, enzima, quebra quem? Quebra heparina. Se quem vê heparina é o INTEM, então eu comparo o EPTEM com o INTEM. Se por acaso o meu CT do INTEM está aumentado, eu tenho dois motivos para isso. Ou porque eu tenho um anticoagulante, ou porque está faltando fator. Como é que eu sei? Passa o EPTEM. Se o EPTEM corrigiu, é porque a heparinase destruiu a heparina que tinha na amostra, o CT está alargado porque tinha heparina. Não corrigiu, é fator de coagulação.
Então, é a única coisa que eu vou olhar aqui do meu EpiTem, certo? Entenderam? Não é fácil. Não, gente, não, mas não, é porque a gente tem que olhar várias vezes. Mas se você for olhar assim, né, de forma. É isso, ponto. Aí vão ter os detalhes, né? Que é quanto mais a gente vai vendo, a gente vai aprendendo mais. Tem as coisinhas, né? Que a pessoa que tem o olho treinado vai sabendo melhor. Mas no, grosseiramente é isso. Teve uma residente de hemato, estava no nome daquela que estava com beta-tratando HGF, porque foi tu, foi não, né? Estava com medo de estar plantando HGF porque tinha esses rotem. Vai dar seu plantão feliz e contente, né? Foi você, né? Então não precisa mais ter medo, já sabe, tem o telefone da gente, né? Então dá tudo certo. E para que eu vou usar o rotem? Ah, ele é ótimo, ele é lindo, é maravilhoso. Em 10 minutos ele me dá resultado, ele é tudo de boa, ele é caro, ele é muito caro. Então, se eu gasto em torno de 5, 6 reais para fazer um. Vou botar os dois, tá? TTPA eu gasto uns 12 reais, aqui eu vou gastar uns 800, 900, R$ 1.000. Mais 7 por 20 reais eu gasto para ter um TTPA, um tubo nojento, aqui eu vou gastar para ver os 4 ensaios, uns 1.200 reais, né? Então, a gente precisa saber usar direito, né? Eu não vou pedir um rotem porque eu quero ver se meu paciente tem um risco de sangrar na cirurgia. Não. Eu vou pedir um rotem quando ele tiver, porque ele for realmente mudar a minha conduta, quando ele tiver uma indicação adequada. E aí, em que situações? Situações das cirurgias que sangram muito, né? Então, transplante hepático, a gente sabe que tem uma incidência maior, tem a fase anahepática, dependendo da mão do cirurgião, né? Sangra mais, outros sangram menos. A cirurgia cardíaca, ele me dá uma informação muito importante, né? Aquela cirurgia com SEC, com circulação extracorpórea. Na hora que eu ligo o paciente na extracorpórea, obrigatoriamente esse paciente vai fazer heparina plena. Então, às vezes, esse paciente está sangrando, eu não sei se é pela heparina, se é por outra deficiência, por outra coagulopatia. O único exame que vai me dizer isso é a trombelastometria, porque tem o EpiTem. Exame convencional nenhum me diz, né? E o transplante hepático também é a questão da hiperfibrinose, né? Também vai ser o único exame que vai me dizer. Então, nessas cirurgias com alto potencial hemorrágico, ele está bem indicado. E nos sangramentos, trauma grave, sangramento obstétrico grave, sangramento grave com indicação de PTM. E aí eu vou enfatizar 3 vezes o grave, grave, grave. Ah, não é porque está babando o catéter. O seu noivo está babando o catéter, pressiona, né? O roteiro não vai ajudar. Ah, não, é porque ele está na UTI, e aí ele está 10 dias na UTI, todo dia cai meio ponto de hemoglobina. Não vai ter benefício, porque a hemoglobina cai, a massa demora mais a ser reposta, mas fator de coagulação, o fígado está produzindo o tempo inteiro. O roteiro não vai ajudar em nada. Então, a gente precisa indicar de forma adequada para a gente usar os recursos de forma adequada, certo? Então, assim, o principal eu vou indicar rotem principalmente quando? Hemorragia, certo? Então, paciente que chegou sangrando, está sangrando por qualquer causa, trauma, cirurgia, obstétrico, esse paciente vai ter benefício, pode ter benefício. E qual é a grande vantagem dele se eu comparar com os testes convencionais? Porque 25% dos pacientes com hemorragia grave têm coagulopatia, 45% dos óbitos relacionados a trauma é transmissão por hemorragia, e o sangramento é a principal causa de morte nas primeiras horas do trauma. Então, quanto mais cedo eu tratar a coagulopatia, mais cedo eu resolvo isso daqui, que meu paciente não chegar na tríade letal. Quanto mais sangramento, mais injúria, mais hipoperfusão, mais disfunção orgânica. O paciente faz hipóxia, faz hipotermia, faz coagulopatia, e entra na tríade letal daquele choque que é irreversível. Então, quanto mais cedo eu tratar, melhor para esse paciente. Então, se eu tenho um paciente sangrando, eu preciso parar o sangramento, eu preciso dar sangue, que não é soro, para não diluir mais ainda. Eu preciso fazer hipotensão permissiva. Eu preciso controlar os pré-requisitos da coagulação, então, temperatura. Esse paciente não pode ficar hipotérmico, esse paciente não pode ficar acidótico, esse paciente não pode ficar hipocalcêmico, são os pré-requisitos da coagulação, e eu tenho que repor esses integrantes. Essa reposição, a gente pode fazer as sébias, que é geralmente o paciente chegou, não tem exame nenhum, vou fazer o protocolo de transformação de forma empírica, aquele 1 para 1, concentrado de hemácio,
para uma bolsa de plasma, depois da quarta rodada, eu vou fazer plaqueta e vou fazer CRI. E eu posso fazer, eu devo fazer, guiada por exame laboratorial. Então, na hora que eu comecei a transfundir, eu tenho que colocar a amostra de sangue desse paciente para fazer os exames. Vou fazer teste convencional, se eu não tiver também os testes globais disponíveis, né? Que são os testes viscoelásticos, certo? E cada instituição vai ter o seu protocolo, né? Idealmente, de hora em hora, enquanto esse paciente estiver sangrando, né? Parou de sangrar, eu ainda coleto mais uma vez, geralmente para ver se está também. Pronto, a doutora Denise perguntou de quanto em quanto tempo eu preciso reavaliar laboratorialmente o meu paciente que está sangrando. Essa reavaliação, ela precisa ser de hora em hora, certo? Mesmo que eu tenha visto, na primeira hora meu paciente estava precisando de plasma, de crime, de plaqueta, não terminou de correr tudo ainda, mas já deu uma hora, colhe de novo. Porque você está dando, mas ele continua sangrando. Você está dando, ele continua perdendo. Quanto de déficit realmente eu estou conseguindo repor? E eu posso colher esses exames junto com a transfusão? Se o paciente está precisando transfundir, você está precisando avaliar, sim. O que a gente tenta evitar, né, obviamente, ele vai coletar ali no mesmo acesso do sangue do paciente, né, do que o sangue está entrando, que eu quero avaliar o sangue do paciente e não o hematócrito da bolsa, né? Loni, mas de vez em quando a gente tem que fazer essa transfusão e aqueles primeiros 10 minutos tem que ser lento, né? É isso mesmo? Paciente com sangramento grave, não me interessa a reação adversa. Me interessa a reação adversa vai ser a morte, se a gente não tratar. Então, a gente não se preocupa que paciente com sangramento grave, certo? Só para enfatizar, paciente com sangramento grave, não é transfusão eletiva. Tá precisando correr sangue, plasma, pega um acesso no braço, um acesso no outro, corre, tudo junto. Mas vai correr, não vai ficar, vai esmerar massa, vem um plasma, cadê o outro plasma? Não, pega 2 acessos e corre, né? Esse paciente vai morrer sangrando se você não tratar, certo? Se tiver reação transfusional, vai notificar, né? A gente já teve um paciente que fez 36 hemocomponentes em 4 horas, né? Fez um monte de reação, aí você vai notificar os 36 hemocomponentes, beleza. Boa tarde. E em relação, o ideal é coletar de hora em hora e ter esses resultados de hora em hora, mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria dos serviços de saúde. Infelizmente, nós não estamos tão organizados para estar dispondo desses resultados de hora em hora. Então, em relação a esses outros serviços que não conseguem dar o resultado em uma hora, tem alguma sugestão de orientação? Assim, é difícil, né? Mas o ideal é que o corpo clínico tem que se organizar junto com o laboratório, porque é possível, né? E é possível com um esforço que não é muito grande. É um esforço de comunicação e das pessoas entenderem a importância daquilo dali. Então, você consegue padronizar, por exemplo, né, no hospital universitário, a Denise, junto com o pessoal do laboratório, ela como responsável técnica transfusional, conseguiu padronizar uma centrífuga, ao invés de precisar fazer a centrifugação do tubo por 15 minutos, que é o que o fabricante recomenda, consegue o mesmo resultado centrifugando 5 minutos. Você identificar aquele tubo de forma adequada, que é um paciente com hemorragia grave, porque quando chega no laboratório, é um monte de tubinho da tampa azul. Não me interessa quem é o paciente, então eu identifico aquele tubo com uma etiquetazinha colorida mostrando que aquele paciente tem hemorragia grave. Eu faço o hemograma, não me interessa a leitura da lâmina, eu quero saber quanto de plaqueta, quanto de hemoglobina está. Então, me dá ali o dado bruto do equipamento. Na hora que eu continuo entrega a amostra, já passa no equipamento, né? Que é só homogeneizar, já passa no equipamento, e ele já leva o resultado da HB-HT plaqueta. Né? E essa comunicação importante do corpo clínico com o laboratório. É possível você conseguir ter um resultado em tempo adequado. No IJF, por exemplo, tem uma equipe voltada só para isso, né? Com enfermeira, que a própria enfermeira coleta, a enfermeira leva no laboratório. Se tiver que passar um lotem, a enfermeira passa. Então, é mais uma questão da gestão do hospital entender e do corpo clínico mostrar a importância daquilo. Porque a literatura é vastíssima, mostrando que se você tratar o saneamento precoce, a mortalidade diminui. Né? Então, é mais uma questão realmente de organização. Não, você não aumenta, não precisa de um investimento. Porque eu não tenho roteio, eu não consigo. Não, você consegue sim manejar o paciente com teste viscoelástico. Vai dar um pouco mais de trabalho, vai demorar um pouco mais, porque você tem que lembrar que na hora que eu coletei aquele exame, depois que eu coletei, eu já corri um crio, já corri uma plaqueta. Então, às vezes, aquele resultado que vem é pré aquela transfusão. Então, você tem que, né, lembrar um pouquinho disso.
Mas, no contexto de hemorragia grave, às vezes é melhor transfundir mais do que transfundir de menos. Então, se quiser correr outra plaqueta, corra, né? É melhor do que o paciente novo. E aí, então, quais são as grandes vantagens do teste viscoelástico? Primeiro que eu falei para vocês, são em total. Eu não avalio os componentes hemostase de forma isolada, estou avaliando como acontece de fato em vivo, né? Com essa interação celular. Com 5, 10 minutos, eu já digo se falta fator, se falta imunogênito, se falta plaqueta. Então, em 5 minutos, eu já consigo dizer isso. Ele avalia a fibrinólise, né? Para ver se o paciente tem hiperfibrinólise. É um exame que, idealmente, né, ele foi desenhado para ser beira do leito, né? Então, coletei, passei. No HGF, por exemplo, o transplante hepático está dentro do centro cirúrgico, no hospital de Messejana está dentro do centro cirúrgico da cirurgia cardíaca. Então, você consegue ter um resultado rápido. Quais são os problemas? A disponibilidade. Aqui no estado só está disponível em Fortaleza. E na rede pública, né, no Hospital de Messejana, no HGF, e aqui no Hemócio a gente disponibiliza para os outros hospitais. O único hospital privado que tem, aí não tem propaganda, só para vocês saberem, né, não objetivo na propaganda, mas é o Hospital Regional da Unimed, porque tem um convênio com o Hemócio, para a gente poder disponibilizar, certo? E a questão do custo, como eu já disse para vocês, né, que é bem mais elevado do que os testes convencionais. 2 horas já, né? Pronto, eu vou falar esses 2 slides, e aí na próxima aula, para a gente não se estender muito, eu vou trazer exemplos para a gente treinar a interpretação, que eu acho que é bem interessante, né? Eu tinha trazido só exemplos, é bom que eu complemento e coloco uns casos clínicos também. Então, só para a gente fechar o momento de hoje, que é que eu queria deixar bem, bem claro para vocês, né? Que os testes viscoelásticos, eles dão uma resposta mais rápida do que os testes convencionais, e eles dão mais informações do que os testes convencionais. Mas a gente não pode deixar de avaliar a hemostasia de um paciente com sangramento grave, porque eu não tenho. Né? Assim, a panelinha aqui atrás, eu vi nesse slide que era da minha outra aula, eu disse, por que eu botou essa panela ali atrás? É porque panela velha é que faz comida boa, né? Não é porque eu não tenho tromboelastometria que eu não devo avaliar a hemostasia do meu paciente. Então, por favor, né? Usem o golzinho, não precisa ser Ferrari. Está sangrando, tá? PTPA, nojento, plaqueta, uma gasometria, PUV, acidose, cálcio. Então, a indisponibilidade dos testes viscoelásticos não justifica a não avaliação da hemostasia do paciente com sangramento maior, tá? E aí, na próxima aula, a gente entra aqui na interpretação dos ensaios, tá bom? Muitíssimo obrigada, está aberta a dúvidas. Queremos agradecer, né, doutora Loni. A doutora Loni quer se agradecer a si própria, né, que também está Obrigada a mim mesmo. A máquina, ela faz os 5 testes ou faz os 4 e você faz os 5? Faz 4. Você pode fazer até 4 testes de uma vez. Dificilmente você vai precisar dos 5. Por quê? O que é o basalzão que a gente faz? Extend tem para todo mundo, certo? Tem. Quando é que a gente faz? Quando eu sei que o paciente está usando heparina, né? Meu paciente está usando heparina, não, mas está dialisando. Eu sempre passo em tem, porque as heparinas da diálise, por mais que o povo diga, não usa heparina na diálise, usou. Você passa o Intem, está lá o Intem aumentado. E aí você passa o Epitem só se eu tiver heparina com o Intem alargado. Geralmente, o contexto que eu uso o Epitem na clínica, eu não preciso do Epitem, porque o Epitem é avaliação de hiperfibrinólise. Quem é que faz mais hiperfibrinólise? Trauma, transplante hepático. Não, geralmente não é o contexto que está usando heparina. Então, dificilmente eu vou precisar passar um Epitem e um Apitem junto. É tanto que a empresa do equipamento, ela fez um modelo novo de equipamento que ele vem nos cartuchos fechados. Porque aqui eu escolho o ensaio que eu quero passar. Nesse outro equipamento, ele passa os 4 ensaios de uma vez. Aí ela tem 2 padrões de cartucho. Um padrão com APTEM e um padrão com EPTEM. Porque dificilmente você vai ter uma clínica que você vai precisar usar os 5 ao mesmo tempo, entendeu? E existe clínica para você usar menos do que 4 ao mesmo tempo? Existe, né? A grande maioria das vezes, como eu falei, a gente faz Extend FibTem para todo mundo, é basal. Cirurgia cardíaca, já passa o Intem de cara, aí só passa o Epitem se o Intem vier alargado, porque se não vier, não faz sentido passar o Epitem, né? Eu só estou gastando reagente.
No contexto clínico, às vezes, né, que o paciente na UTI que está sangrando, uma suspeita de esteatohepatite aguda da gestação, por exemplo. No trauma, eu também posso passar só o Extem e passar o Aptem só se o Extem afilar. Então, geralmente, a gente começa com esses 2 ensaios, às vezes com 3, com o Intem, e o 4º ensaio a gente só faz mesmo se precisar, na maioria das vezes. Aí eu consigo fazer um ajuste melhor do custo, né? Porque cada ensaio é custo adicional. E de todos esses ensaios, a gente consegue ter uma avaliação de 5 e 10 minutos, menos o da Vinólise e de Lise, que tem que esperar todo o exame. Isso, que aí você espera o exame todo. A não ser que eu realmente tenha uma lise zona que acontece, a gente vai ver um caso real. Aqui eu tenho uma lise ali com 20, 30 minutos já está fechando. Os outros, geralmente, a lise vai mais ali para os 40, 50, 60 minutos, que você pega uma lisezinha maior. Eu passar o Eptem, por exemplo, eu não preciso esperar o Intem todinho. A partir de que eu nem fechar o CT do Intem. A partir de que momento eu já o Intem, o CT está largado, a partir de que momento eu já passo o Eptem. Se o CT do Intem estiver acima de 240, aí já pode passar. Nem precisa esperar fechar, né? Porque às vezes naquela cirurgia a gente viu um caso ontem, né? Lá o flatline, né? O flatline é que é só a linha, assim, né? Aí você vê, ele já está, passou de 240, tem a tarina, já passou a que tem. Aí você já tem o resultado rápido. E começar o tempo, porque na fibrinose eu teria que esperar os, sei lá, 40 minutos para ver que tem a lise, depois a que tem, então um tempo bem tardio, né? Geralmente o que a gente faz? No trauma, tem alguns estudos mostrando que se você tiver um CT, é por isso que eu disse que tem alguns parâmetros que não estão, né, mas que a gente vai usando. No trauma, se você tiver um CT do FIB-TEM, né, eu disse para não olhar o CT do FIB-TEM, né, mas nessa situação específica, acima de 600, já é um indício de que você pode ter hiperfibrinose, então você já poderia passar o Aptem. Fora do contexto do trauma, quando você pega aquele ensaio que é bem hipocoagulável, aí geralmente a gente já passa o Aptem de cara. Porque às vezes eu não tenho aquela lise fechando, mas na hora que eu passo o Aptem, eu consigo ver melhora de alguns parâmetros. Eu vejo um CT encurtando, uma amplitude aumentando. Então, eu posso ter uma hiperfibrinose ali mais incipiente, no contexto de uma puérpera, né, que às vezes faz mais hiperfibrinose. Aí, então, quando você pega que já está hipo, né, aquele ângulozinho ali bem achatadinho, aí a gente já passa o Aptem logo de cara, sem esperar o resto. Tinha um comentário que sempre vi essa tem, que era uma ideia de que ele tem que estar do lado do doente. E aí, assim, eu acho que a experiência da gente tem quebrado um pouco isso, né? Eu queria, assim, se você pudesse comentar da sua experiência, o Rotem está em outro lugar e você mandar a amostra. Adianta, resolve, vale a pena? Quanto tempo a amostra pode ir? Vou responder primeiro a última pergunta, que foi mais fácil, né? Quanto tempo a amostra, né? Idealmente, que a gente avalie a amostra até 2 horas da coleta, no máximo 4 horas, mas aí a gente vê que entre 2 e 4 horas eu já posso ter alguma interferência dos parâmetros, nada que vá mudar muito a sua conduta, mas o ideal é que seja por menos de 2 horas. E aí essa questão do exame estar do lado, né? Tem alguns contextos que eu acho que pode fazer diferença. O contexto trauma, né? Que o paciente está ali sangrando na sua frente, tem que ir para o centro cirúrgico, né? No contexto do JF. O JF merece um equipamento lá, né? Para subir a escada, passou. Não precisa estar do lado, né? Você tem que estar na sala de emergência. Primeiro tem que estar na mão de quem sabe manejar, né? Porque se você passar, demorou demais para colocar, pingou o sangue, pingou o reagente, demorou para encaixar no pino, vai vir um CT mais curto, porque a reação começou antes de você fazer a leitura. Então, tem que ter gente com habilidade de manusear o equipamento. Então, nesse contexto aí, eu acho que realmente o equipamento tem que estar na sala. Mas nos outros contextos, como, por exemplo, a gente atende no hospital universitário, as cirurgias cardíacas, o transplante hepático, eu não consigo enxergar prejuízo, porque o tempo do transporte da amostra ali, 5, 10 minutos, eu ainda consigo ter um resultado mais rápido, com mais informação, do que se eu fizesse o teste convencional, né? Então, a gente atende muito paciente do César Causas, puérperas sangrando lá. Você começa a fazer as transfusões
me manda a amostra, enquanto a transfusão está ocorrendo ali, 15 minutos depois, com 20 minutos, você manda, a distância é 15 minutos, com 20 minutos você já está tendo o resultado que você quer. Né? Então, assim, eu ainda acho que é melhor ter o equipamento disponível, mesmo distante, do que não ter disponível a disponibilidade do teste. Né? Porque o que você vai, na pior das hipóteses, atrasar um pouquinho aquele resultado que ainda é o resultado que sai antes do teste convencional. Né? Então, esse modelo que a gente conseguiu criar, ele permite que pessoas que não tenham acesso de jeito nenhum ao exame tenham acesso, né? com essa forma centralizada do equipamento aqui. Um grande problema que eu via no Rotem era que ele é muito importante, mas você não pode ter ele em todos os lugares. Então, um paciente que está sangrando muito, num hospital muito pequeno, ele dificilmente teria acesso. Então, eu só, assim, apostei nessa história exatamente porque eu acho que é melhor você ter disponível com um pouquinho de delay do que não ter de jeito nenhum. E outra coisa, né, assim, nem adianta, como é um exame que nem todo mundo consegue interpretar, nem adianta eu ter todo o hospital com se o médico não souber usar. Então, quando a gente não sabe ler, né? Então, é muito melhor você ter um serviço centralizado com pessoas com know-how para discutir e dizer de forma assertiva do que você passar um exame caro, que você não sabe interpretar e que você não vai conseguir tirar o máximo de benefício dele. Vou continuar transfundindo as cegas, né? Porque eu não sei interpretar. Ou vou avaliar esse exame como já no começo do serviço, lá em 2020, a gente viveu. Passou o exame meia-noite, 8 horas da manhã, o colega liga. Não, porque eu queria saber. Ó, tu quer saber alguma coisa, tu passou outra amostra, porque 8 horas depois, a hemostasia desse paciente já é outra. Né? Então, é um exame que ele tem que ser avaliado a conduta do mar naquele momento. Né? Então, não adianta nem você ter um negócio muito difundido se você não tiver quem interprete, quem faça, porque você vai aumentar o custo do serviço, né, para o sistema de saúde, sem ter benefício para o paciente. Eu queria só, quando a gente comentou no reunião que a gente estava com o doutor Juan, acho que era Denise e tal, que a gente falou do exame negativo, exame completamente normal, no contexto de paciente com hemorragia. E, assim, dá a sensação de que é quando você desperdiçou aquela indicação. E, na verdade, foi muito interessante o que ele falou. Se você está com o paciente sangrando, é esse paciente que você vai fazer Rotem. E o Rotem está completamente normal, é um indício, é uma coisa muito clara para você dizer, cirurgião, entre porque tem uma lesão anatômica. Não esse paciente não está sangrando por coagulação. Então, eu não tinha essa visão, e eu aprendi nessa hora, e eu acho que eu vou falar toda a vida, porque é muito importante aquela embate que a gente fica com o cirurgião, é anatômica e coagulação, é anatômica e coagulação. E aí o Rotem me diz isso muito claramente. Obviamente que esse paciente está sangrando, senão a gente estava ligando para o cirurgião, né? Estava ligando para outras pessoas. Mas, então, eu achei importante isso. Naquele dia eu aprendi esse negócio, eu acho que a gente precisa olhar o Rotem também com esse olho, né? De tirar essa dúvida. Porque é uma reoperação, né? É um procedimento. Então, preciso meter o paciente a esse trauma de reoperar, e aí o Rotem é uma coisa que vai lhe dar uma segurança maior para fazer isso. Do nosso laudo aqui, a gente coloca algumas observações, né? Essa é uma das observações. Ele tem um valor preditivo negativo para coagulopatia acima de 90%. Então, se ele está normal, muito provavelmente está sangrando, não é de coagulopatia. Ainda pode ser coagulopatia? Pode. Por quê? Porque ele não faz a avaliação da hemostasia primária, né? Então, deficiência de fator de Vogler-Lebrun, uma disfunção plaquetária mais limítrofe, que justifique o sangramento do paciente, ele não pega, porque a hemostasia primária. Ele ainda consegue ver a contribuição plaquetária mais do que simplesmente quantitativa. Né? A gente teve um paciente na MEAC, sangrando horrores, instável, usando um monte de droga, que tinha 68 mil plaquetas e que o Rotem mostrava a diminuição da contribuição plaquetária. Não é quantidade, é qualidade, né? Então, ele consegue pegar alguma coisa, mas assim, meu paciente tem glasma, vou passar um Rotem para ver se ele vai precisar fazer plaqueta, ele não foi feito para isso, ele não vai demonstrar ser primário. Eu vou passar o Rotem para ver, meu paciente está tomando escopidogrel, eu vou passar o Rotem para ver, o Rotem não vai ver isso, certo? Ele não avalia a hemostasia primária. Ele não outra coisa que você precisa pesar também são os pré-requisitos. Então, hipocalcemia, acidose, hipotermia, o Rotem também não pega porque ele corrige. O reagente corrige o cálcio. No próprio equipamento tem
uma partezinha que eu aqueço a amostra, né? Então, ele normaliza esses parâmetros prévios. E o outro ponto que eu acho assim, usar o rotem, o TI pós-operatório de cirurgia complexa é a melhor coisa que tem. Porque o cirurgião não quer botar na sala, esse doutor, tá normal o rotem, é seu, né? Até que o filho é seu, vai ter que operar. Porque ele realmente tem esse valor preditivo negativo muito alto, né? E a gente já conseguiu convencer o cirurgião de botar na sala simplesmente porque o rotem estava lá todo bonitinho, todo normalzinho, ou com alterações mínimas que não justificavam a clínica daquele paciente. Doutora Suzana, gostaria de fazer uma pergunta. Só para comentar mesmo essa questão das plaquetas, né? Que na verdade já está, assim, como eu estou vendo mais do roteiro, sobre aviso, não está sendo infrequente chegar a solicitação de plaqueta e o paciente está com mais de 50 mil, a gente vai dar para o médico, mas não, você vai dar para o roteiro. A gente não tem essa comunicação, a gente fica sem saber, e também algumas situações do JF a gente já viu também o paciente, até porque a gente sabe que o paciente pode traumatizado, mas a gente já tem tido mostrando que podem evoluir com discussão plaquetária, e a gente sempre queda muito rápida apesar de não cair abaixo de 50 mil, mas eu queda muito rápida na contagem plaquetária também, às vezes justifica pela discussão também. E lembrar só de um caso também que a gente teve, que a gente discutiu contigo, que era um paciente JF, sangrando por todos os pontos, né? Era vítima de um trauma abdominal, mas era lesão de víscera oca, de quadro de sepsis, sangrando, todos os anos com mais normais. O rotem totalmente normal, e a gente acabou, ele não era deficiência grave, mas ele tinha deficiência, acabou com deficiência de 13. Depois, ele foi ótimo, foi? E aí a dosagem do 13 saiu depois, era 12%, um negócio assim. Mas ele chegou a fazer o CRIO. Mas é bastante bem grave, né? Podia falar alguma coisa sobre o CRIO e concentrar de fibrinogênico no contexto de hemorragia grave? É igual fazendo comparativo com a vacina do Covid, né? Que aí o pessoal ficava com raiva antes de fazer Coronavac, né? Acha que queria fazer Pfizer, que era RNA mensageira, é mais ou menos a mesma coisa, né? A Coronavac é o vírus inativo, né? Que então você está dando o vírus inteiro para a criatura. É igual o CRIO, né? E a Pfizer, da RNA mensageiro, é igual o concentrado de fibrinogênio, né? Eu estou dando só um pedacinho ali daquele antígeno, então é mais ou menos isso no sangramento. Quando o paciente está sangrando, ele está perdendo tudo, né? Então, ele está perdendo, não só a gente dosa o fibrinogênio, que é o que a gente tem disponível no teste convencional, né? Mas ele também está perdendo fator de gordura, ele também está perdendo fator 13. Então, você fazer a reposição do fibrinogênio com CRIO pode ser mais vantajoso, porque eu também respondo outros fatores da coagulação que o paciente está perdendo. Diferente do concentrado de fibrinogênio, você está dando puramente, exclusivamente fibrinogênio, né? Então, a gente precisa, né, fazer uma avaliação, assim, não tem nenhum estudo, né, que eu saiba, tem algum, de comparando, né, head to head, não, né? Mas a gente precisa, assim, empiricamente, fazer CRIO precipitado é muito melhor do que fazer concentrado de fibrinogênio, porque você está dando mais fatores para aquele paciente do que só com concentrado de fibrinogênio. Uma das coisas que às vezes a gente passa em PEN, quando está comparando com o Exten, que às vezes quando você tem só o Exten alargado, você pode fazer concentrado de complexo protrombina. Mas se você tiver o Exten e o ITEM alargado por deficiência de fatores de coagulação, o CCP não vai resolver, porque ele não tem fator 11. E o ITEM pode estar alargado por deficiência de 11. Então, o plasma, fazendo a mesma comparativa, o plasma também pode ser melhor para o paciente, porque eu estou dando os outros fatores que o CCP não tem. Além de estar dando volume, né? CCP é ótimo em alguns contextos, concentrado de fibrinogênio é ótimo em alguns contextos, mas o paciente está sangrando, está tendo volume também, né? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Por disso, as considerações finais. Bom, eu queria agradecer, achei ótima a discussão, né? Eu brinco que antes da aula, o pessoal está começando a aprender coagulação, porque as primeiras vezes que eu dava aula de coagulação, todo mundo ficava calado, que ninguém entendeu nada, né? Que ninguém perguntou nada, ninguém entendeu nada. E aí, quando a gente vê um monte de gente interagindo, o pessoal está começando, né, a entender, está fazendo parte do contexto, a gente fica super feliz, está ficando mais difícil de dar aula, né? E aí você não sabe qual é a pergunta que vem. Tem que começar a estudar mais.
Mas aí na próxima semana a gente traz alguns ensaios, eu faço uma revisãozinha, né, de o que é que a gente vai ver de cada coisa, trago os casos clínicos para a gente também interpretar, para vocês darem plantão nas emergências. Obrigada, gente. Boa tarde.